O campeão já é o líder do campeonato. O Barcelona acaba de vencer o Bilbao por 2-0 e assume a liderança do campeonato espanhol com apenas 2 rodadas. É um Barcelona aí que vem com tudo, né? O Barcelona que é favorito e vem com tudo para ganhar mais um campeonato espanhol. Vitória tranquila por 2-0 com gols de Rafinha e de Fermín. Os artilheiros do jogo do último domingo foram os artilheiros nessa tarde e noite no Camp Nou, e o Barcelona acaba de assumir a liderança do campeonato espanhol. Mas claro, antes de saber tudo sobre a vitória do Barcelona, se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha. Mas é isso, pessoal, vitória tranquila do Barcelona, como era de se imaginar. Falei para vocês aqui no canal mais cedo que o Barcelona é um time soberano contra o Bilbao quando joga na sua casa, e hoje não seria diferente. Uma vitória por 2-0 que poderia ter sido muito maior, uma vitória muito tranquila. É um Barcelona que segue demonstrando força. O Hansi Flick rodou o elenco no jogo de hoje com algumas alterações em relação ao jogo do domingo, mas realmente foi uma vitória muito tranquila. Poderia ter sido 4, 5-0. O 2-0 é muito também pela grande atuação do Unai Simón, goleiro do Bilbao, goleiro da seleção espanhola na Copa do Mundo. O jogo chegou um momento ali que poderia ter ficado perigoso, né? Tem uma bola da trave do Sunset, mas aí o Laporte falha e o Fermín marca o 2-0 para fechar a vitória do Barcelona, que poderia muito facilmente ter sido uma goleada. Mas como eu falei para vocês, o Hansi Flick mexeu no time. Em relação ao primeiro jogo, Pedri, Cubarsí e Gordon foram titulares. O Pedri e o Cubarsí não tinham condições, né, de jogo na semana passada, no domingo, de jogar ali 90 minutos. Hoje jogaram os 90 minutos, porque eles voltaram mais tarde. O Pedri teve um trabalho especial para ele por conta dos problemas de lesões que ele teve na temporada passada. E aí é o Hansi Flick também rodando esse elenco. Tá deixando muito claro que se não vier um camisa 9, o Rafinha vai ser esse falso 9 do Barcelona. Mas é aquela coisa, né? O resultado, como eu falei para vocês, foi pouco para o que muito produziu o Barcelona. Um 2-0 não diz o que foi o jogo do Barcelona. Se a goleada contra o Elche não diz o que foi a partida, porque o Elche deu um pouco de trabalho, o jogo de hoje também não diz o que foi. É um resultado curto em relação à produção do Barcelona, que produziu muito. O Barcelona criou chances com Rafinha, com Lamine Yamal, com Gordon, com ADM, com Fermín. É um time que criou muitas oportunidades, mas claro, pararam numa partidaça do Unai Simón, que para vencer ele, né, ali depois de 1-0, só o Laporte entregando ali pro Fermín marcar o 2-0. O Unai Simón fez 4, 5 defesas difíceis, né? Tem uma do Lamine Yamal ali no final do primeiro tempo, num cara a cara, queima-roupa, que ele faz uma defesaça. Tem outro chute agora no segundo tempo, será que foi do Lamine? Eu acho que foi do Lamine Yamal, que o Unai Simón faz outra grande defesa. Então é um jogo muito bom do Unai Simón, que claro, o Bilbao não fez jus, né, ao grande nível do seu goleiro. É um time que tem muitas dificuldades, tinha alguns desfalques, mas tentou competir até o quanto podia, né? É um enfraquecimento do Bilbao em relação a outras temporadas, por exemplo. Mas como eu falei para vocês, o Rafinha por dentro é uma alternativa espetacular do Hansi Flick. O Rafinha é muito criticado aqui no futebol brasileiro, principalmente depois de mais uma Copa do Mundo ruim. Eu não julgo, né, quem não gosta do Rafinha aqui no Brasil, mas eu acho um pouco exagerado pelo que ele rende no Barcelona, né? Ele é um super líder desse Barcelona e vem cada vez mais se tornando um jogador completo. O Rafinha tem sido esse jogador completo, ataca as costas do zagueiro, né? Um cara que é um terror, porque passa o tempo todinho tentando a infiltração, o famoso facão, né? O gol dele foi numa jogada de facão que o Pedri acha ele entre espaço, ele tá ali cara a cara com o Unai Simón. É um cara que pode se associar, ele é muito bom de associação, da tabelinha, aparecer para jogar. Muitas vezes a gente pode enxergar o Rafinha voltando para receber a bola no meio campo, até mesmo entre os zagueiros. É um cara que pressiona como se aquilo ali fosse um prato de comida, como se a bola fosse um prato de comida. É uma das valências que eu mais admiro no Rafinha, porque o Rafinha é uma estrela, né? Um dos grandes jogadores do Barcelona, mas ele não tem nojinho, ele corre o tempo inteiro. Então é um acerto do Hansi Flick, porque melhora a pressão do Barcelona, porque vem Rafinha, vem Gordon, ou ADM, Lamine Yamal, Fermín, Pedro. Então é uma alternativa muito boa que o Hansi Flick achou. E o Rafinha tem 3 gols no campeonato
espanhol, é o artilheiro ao lado do Mbappé e do Fermin. Então é um Rafinha que começa a temporada voando. Se conseguir ficar saudável, se conseguir ficar livre de lesões, vai contribuir muito para o Barcelona nesta temporada. O Pedri, como eu falei para vocês, que achou o Rafinha no 1-0 do Barcelona, é um absurdo, gente. Eu brincava aqui no ano passado que se o Rafinha era o coração, o Pedri era a cabeça. E mais uma vez tem sido isso. O Pedri, bem fisicamente, é um absurdo, é uma enormidade, ditando o ritmo do jogo o tempo inteiro, principalmente também roubando bolas, né, impedindo que o Bilbao tivesse contra-ataques importantes. Então é um Pedri que estava ali o tempo inteiro roubando bolas, interceptando passes. E aí o passe que ele dá para o Rafinha é espetacular, quebrando as linhas, colocando o Rafinha na cara do gol. A gente sabe, o Pedri é um dos melhores jogadores do mundo e tem esse problema da parte física, né? O Pedri precisa estar bem fisicamente quase que o tempo inteiro. Então, assim, se ele ficar saudável, vai ajudar muito ao Barcelona. Na temporada passada teve problemas com lesões, até um pouco mais grave. Passou mais de um mês fora entre o final do ano e o começo deste ano. Então, é um Pedri que, saudável, vai entregar muito ao Barcelona novamente nessa temporada. E aí, com a chegada do Rodri, vai contribuir muito para esse Barcelona, porque hoje eu posso dizer, o Barcelona tem o melhor meio-campista do mundo, que é o Rodri, e o Pedri, os dois melhores no caso, né? Mas um cara que não está bem é o Lamine Yamal. Foi motivo aí de burburinho por conta do jogo contra o Elche, que ele não foi bem. É um cara que foi um pouco criticado, mas a gente percebe como ele ainda está muito longe da melhor forma física. A gente percebe como muitas vezes ele não consegue acompanhar o ritmo da partida. Mas hoje novamente não fez um bom jogo. A gente percebe até um pouco cabisbaixo, um pouco triste. Mas é um Lamine Yamal que não fez um bom jogo, apesar que poderia ter feito 1 ou 2 gols. Mas é aquilo, eu percebi hoje que quando o adversário está bem fisicamente, o Lamine Yamal não está conseguindo ajudar tanto, sabe? Ele cresce de rendimento quando o adversário cansa, quando o adversário ou tá amarelado. Porque é o Lamine Yamal que parece que ali nos 50%, os dois 100%, não consegue contribuir tanto para o adversário. Óbvio, poderia ter marcado, mas parou no Unai Simão, que fez uma partidaça. Parecia que o Unai Simão estava destinado a não permitir que o Lamine Yamal marcasse gol. Até uma brincadeira ali de vestiário na seleção da Espanha. Mas foi um jogaço do Unai Simão parando o Lamine Yamal, que ainda está longe das suas formas físicas. Estreia discreta do Rodri, né? O Rodri estreou, como eu falei para vocês, que era a estreia do Rodri. Estreou de forma discreta, teve ali 30 minutos, não deu para ver muita coisa, mas a gente sabe que o Rodri bem fisicamente e adaptado vai ser muito importante para esse Barcelona e vai ser um líder. É um cara experiente no meio de um elenco muito jovem ainda, apesar de ter muita rodagem, mas o Kubasi, Pedri, Lamine Yamal são caras novos que podem ajudar muito o Barcelona. Sobre o Bilbao, é um time que pouco incomodou o Barcelona, apesar de ter feito um jogo mais equilibrado defensivamente, mas não conseguia sair, né? O Sunset, o Iñaki, o Nico e o Guruceta pouco incomodaram a defesa do Barcelona. Claro que tem os méritos do time do Hansi Flick, que conseguia cortar os contra-ataques, interceptava muitas bolas, mais pouco assim, sabe? O Bilbao é um time, como eu falei para vocês, é muito forte no San Mamés, mas quando sai de casa é um time um pouco mais fraco. E claro, a defesa do Barcelona segue muito forte. É um jogo muito bom defensivo do Barcelona. E sobre o ataque do Bilbao, né, muitos jogadores como os irmãos Williams foram melhores defensivamente do que ofensivamente, porque eles tiveram que ajudar muito a defesa do Atlético Clube de Bilbao. Mais um ponto que eu queria destacar, que aí vai fazer parte de um crescimento, que é o que vai dividir o Barcelona para conquistar a Liga dos Campeões, é como nesses dois jogos o Barcelona tem conseguido proteger muito bem a sua última linha. A gente percebe desde a temporada passada, das últimas duas temporadas do Flick, como o Barcelona é um time que, quando o rival consegue atacar as costas da defesa, é um terror, é um Deus me acuda. E o Barcelona parece que tem feito esse movimento de melhorar a sua defesa nesse quesito e não tem ficado exposto na maioria do tempo. Mesmo com a linha muito alta, o Barcelona consegue retornar a bola antes, consegue fazer a pressão e não consegue ficar tão exposto assim. E o Hansi Flick conseguiu melhorar a defesa do Barcelona,
mesmo com nomes que a gente olha assim no 11, você pode olhar o Chaves Partey, o Gerard Martin, o Cubarsí e o Eric. Talvez, tirando o Cubarsí, não sejam jogadores de elite, né? O Eric não é jogador de elite, o Gerard Martin não é, o Chaves Partey é reserva, vai ser reserva, mas é um sistema defensivo forte, esses caras crescem muito de produção. Mas é isso, com a vitória o Barcelona já é líder do campeonato, porque como eu falei para vocês, o Flick foi líder em 58 rodadas das 78 que ele disputou no Barcelona, desde a temporada 2024-2025, quando o Flick chegou. Foram 78 rodadas, né? 2 campeonatos e essas 2 rodadas. E o Barcelona foi líder em 58 das 78 rodadas. Então é o Hansi Flick mostrando aí uma soberania desde que chegou o Barcelona. É a 4ª vez que o clube catalão começa o campeonato espanhol com 2 vitórias e 7 gols de saldo. É um resultado muito, muito bom. As outras vezes foram em 1984, 2013, 2020 e agora em 2026. Então, é um Barcelona muito, muito forte que vem com tudo para vencer mais um campeonato. O Barcelona volta a campo na segunda-feira contra o Rayo Vallecano no Camp Nou. Tem um cruzamento difícil na Liga dos Campeões. Já fiz o vídeo aqui do sorteio. Mas eu quero saber se você gostou da vitória do Barcelona. Deixa aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha. E claro, para saber tudo sobre o sorteio da Liga dos Campeões, o link tá aqui para vocês assistirem, tá aqui no final do vídeo. É isso, pessoal, valeu e até a próxima.